Olá, boa tarde, meio-dia, 1 minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, primeira edição, que está começando agora com imagens da UESB Campus de Vitória da Conquista. A temperatura média na cidade neste momento é de 25 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Esporte e inclusão. O seminário realizado em Vitória da Conquista debate a importância da atividade física para o desenvolvimento de pessoas com autismo e síndrome de Down. Eleições 2024. Saiba qual a importância do voto e como ele pode ser decisivo e fazer a diferença para o futuro de sua cidade. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN1. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro, o seu UESB Notícias primeira edição está começando. Olá, boa tarde novamente. Hoje o UESB Notícias primeira edição estará numa edição um pouco mais curta devido aí às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Logo mais às 12h15, Mário Ribeiro entrevista aqui no estúdio o candidato Marcos Adriano do Avante. Mas antes, vamos aí com o que é notícia, na região. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre esporte e inclusão, gente. Um seminário realizado em Vitória da Conquista na última semana debateu a importância da atividade física para o desenvolvimento de pessoas com autismo e síndrome de Down. A reportagem de Andressa Oliveira. A Constituição Federal de 1988 estabelece o esporte como um direito social. O coordenador-geral do Núcleo Pedagógico de Vitória da Conquista, Ronilson Ferreira, destaca sobre a relevância do seminário na capacitação dos professores e educadores que enfrentam diariamente os desafios da formação. É de fundamental importância, Na realidade, esse seminário ele faz parte da política de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação. Então, ao longo do ano, nós temos feito várias atividades, capacitando os nossos profissionais para que se possa realmente dar um melhor atendimento aos nossos alunos com alguma deficiência. Hoje, em Vitória da Conquista, nós temos mais de 2.000 pessoas, 2.000 crianças e adolescentes matriculados com alguma deficiência, já com laudo. E um número ainda expressivo de alunos que têm alguma suspeita de deficiência. O seminário Educação e Esporte para Estudantes com Síndrome de Down e Autismo contou com a participação de vários educadores de diversas instituições de Vitória da Conquista. O evento aborda a importância da prática de atividade física na formação e no desenvolvimento de crianças e jovens com deficiências físicas e intelectuais. As palestras também discutem os caminhos e as possibilidades por meio da educação para garantir o direito de acesso ao esporte. A inclusão por meio do esporte ainda é uma barreira para a sociedade. Segundo dados da Unicef de 2021, quase 240 milhões de crianças no mundo todo vivem com algum tipo de deficiência. A organização aponta que elas possuem 49% mais probabilidade de nunca ter frequentado a escola e 42% menos probabilidade de ter habilidades básicas de leitura e numeramento. O coordenador do Comitê Paralímpico, Davi Faria, destaca sobre os desafios da capacitação de profissionais para atuarem como educadores. O programa de educação paralímpica, ele tem duas vertentes, Uma que forma profissionais para atuarem no alto rendimento, treinadores, árbitros e classificadores, mas tem uma outra vertente que é prioridade para a gente, que é em relação à inclusão. Então, ou seja, nós formarmos profissionais ou levarmos conteúdos para os profissionais que atuam no atendimento das pessoas com deficiência. Então, ou seja, a gente tem o problema da educação física escolar, com muitos estudantes com deficiência fora das aulas. Então, o nosso diálogo com as secretarias de educação é fundamental. O educador físico, Fábio Bertapelli, relata que a produção científica de estudos e pesquisas sobre o tema são publicados na língua inglesa. Segundo ele, seminários como esse é uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento.
Nós temos diversos artigos mostrando que pessoas com TEA, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down, né, melhoram condições de saúde com a prática de atividade física, mas não chega até a gente, não chega até os professores. Então, cursos, seminários, palestras, eventos como esses podem potencializar não só o acesso à informação, mas, de fato, conhecer pessoas, conhecer especialistas que estão pesquisando no nosso país, no nosso Brasil, né, um assunto tão importante como esse. O João Vitor tem síndrome de Down. Hoje ele é professor de educação física e trabalha para tornar o esporte uma ferramenta de inclusão e transformação social. Eu sou professor, tenho síndrome de Down e eu posso dizer que é essencial para o nosso desenvolvimento, para a estimulação que é dado. E passo aqui também algumas dicas para os professores trabalharem, adaptarem material, adaptarem suas aulas, para que todo esse processo de qualidade de vida e bem-estar seja importante para o seu desenvolvimento. Eleições 2024. Durante todos os meses de agosto e setembro, o ESB Notícias vem exibindo uma série de reportagens especiais sobre informações e curiosidades das eleições. Hoje, vamos falar de um tema muito importante. Votar é uma forma de exercer a cidadania e participar ativamente aí das decisões políticas do país. É através do voto que escolhemos nossos representantes, como ocorrerá este ano. No próximo dia 6 de outubro, vamos escolher os prefeitos e os vereadores. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato sobre essa importante ferramenta de cidadania. A cada 4 anos, milhões de eleitores em todo o Brasil saem de casa para escolher o futuro de suas cidades. Você já deve estar acostumado com imagens como esta. Mas nem sempre foi assim. Vamos viajar na história? A primeira eleição no Brasil remete ao longínquo ano de 1532. Sim, apenas 32 anos após a chegada dos portugueses no nosso litoral. No caso, foi uma votação indireta para escolher o Conselho Administrativo da Vila de São Vicente, em São Paulo. Tinham direito ao voto apenas os chamados homens bons, uma expressão carregada de ambiguidade e preconceitos da época para designar as pessoas pelo cargo que possuíam, pelas propriedades da família ou pelo sobrenome que elas carregavam. Durante o período imperial, era possível votar para escolher os membros da Assembleia Geral, que abarcava a Câmara Legislativa e o Senado. O voto era obrigatório, porém censitário. Quer dizer, só poderiam votar homens com mais de 25 anos que tivessem uma renda anual determinada. Ou seja, mulheres e assalariados de forma geral, além de indígenas e negros escravizados, estavam fora das decisões políticas nacionais. A proclamação da República não alterou este quadro imediatamente. Para ter uma ideia, o primeiro presidente eleito por voto popular do Brasil, Prudente de Moraes, chegou ao poder com aproximadamente 270 mil votos, o que representava, à época, apenas 2% da população brasileira. E então, enfim, chegamos ao século XX. Em 1932, as mulheres tiveram direito ao voto. E só depois de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, é que as pessoas analfabetas passaram a votar. Isso sem falar que, em um século, o Brasil enfrentou 2 longos períodos de ditaduras. Nós temos uma relação muito marcada pelo personalismo, de você identificar na participação política o apoio a um nome específico e não a um projeto político, não a um partido, não a uma ideologia. Isso é um traço. Outro traço também é o chamado clientelismo, de você ter uma relação com o cidadão eleito, ou com o Estado, com a prefeitura, etc., de troca de favores. É um traço também que se faz presente. Outra coisa marcante, uma política marcada muito pelo caciquismo, daquela grande liderança política que consegue abarcar e liderar muitos setores da sociedade. Esses traços em si não são bons nem ruins, mas podem ser uma ferida aberta para um projeto autoritário. O personalismo, esse culto à personalidade que existe na política brasileira, ele abre o viés para a afirmação de lideranças autoritárias.
Isso é sempre algo preocupante. A partir da Constituição de 1988, o número de eleitores no Brasil aumentou muito e chegou a mais de 100 milhões de pessoas. Hoje, o voto é obrigatório para todo cidadão com mais de 18 anos. Não há vácuo de poder, não há vazio de poder. Se você não exerce o poder que tem, alguém vai exercer no seu lugar. Isso é fato. Então, o eleitor, quando ele deixa de comparecer de forma deliberada, tá? Assim, a sessão eleitoral para votar, quando ele faz um voto de protesto, ele tem essa liberdade. Tá? Ele tem essa liberdade. Só que ele está renunciando a uma tomada de decisão que só cabe a ele. E cada voto importa. Cada voto importa. O voto, ele é somado de forma coletiva, mas o exercício desse poder individual. No dia 6 de outubro, mais de 150 milhões de eleitores vão às urnas para decidir o futuro de suas cidades. Um direito que foi conquistado com muita luta. A gente precisa pensar historicamente que a humanidade ela é construída por um processo onde as pessoas convivem e vivem juntas. E por viver juntas, a gente precisa construir a nossa forma de interagir e também as regras pelas quais a gente vai seguir para ter que esse viver junto seja bom para todas as pessoas que façam parte dessa mesma comunidade. Nós nascemos, a humanidade é constituída por comunidades que foram se expressando cada vez mais através do tempo e construir essa forma de organização que a gente chama de política e mais especificamente em algum momento do tempo nessa instituição chamada República Democrática, da qual que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo. Na próxima quarta-feira, vamos bater um papo com uma nova geração de eleitores. Jovens que cresceram cercados pela tecnologia digital enfrentam os problemas do mundo real. As dúvidas, os anseios, o que passa na cabeça dessa turma quando o assunto é eleições, aqui no ESB Notícias. É isso, gente. O voto é extremamente importante, é uma forma que a gente tem de exercer a nossa cidadania e definir também o destino da nossa cidade, né? Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, Mário Ribeiro abre a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Hoje, aqui no estúdio, o entrevistado é o Dr. Marcos Adriano, do Avante. Você confere agora imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média na cidade neste momento é de 26 graus. O intervalo é bem rapidinho. O Mário Ribeiro volta daqui a pouco com essa entrevista, tá? Não sai daí não. O ESB Notícias, primeira edição, volta já.